Está no ar o programa Mistérios da Espiritualidade. Apresentação: Tony Valentim. Seja muito bem-vindo a mais um programa Mistérios da Espiritualidade. Uma coisa que a maioria dos tarólogos e esotéricos imediatistas não te contam na hora de uma consulta esotérica é que o tarô não é definitivo. O tarô não é exato. O tarô deve ser usado como um complemento para o seu contexto de vida. Na função de complemento, o tarô é uma ferramenta espetacular. Não há dúvidas de que, através de uma boa consulta de tarô, você tem respostas muito objetivas a respeito de questões que você queira tratar. Mas o tarô, ele não adentra pelo princípio da impossibilidade de fazer isso ao longo de uma consulta nas questões existenciais da sua vida para o longo prazo. O tarô olha para aquele momento que você está vivendo. O tarô olha para aquelas questões que você está enfrentando naquele momento. O tarô é incapaz, veja bem o que eu estou te dizendo, com absoluta segurança e assertividade. O tarô é incapaz de garantir em uma consulta ou em uma jogada o observar, o manifestar, o descortinar de todo o panorama da sua vida. Então, cuidado. Quando você se coloca na disposição de compreender quem você é e o que você veio fazer aqui, quando você tem a consciência de que você está em um determinado caminho, porque existem determinados motivos, e que existem determinadas tarefas e missões que vão garantir a sua felicidade plena, quando você tem consciência disso e quando essa informação vem de uma fonte matematicamente exata, aí você pode utilizar o tarô para tirar as suas dúvidas dentro deste contexto. Na verdade, você pode utilizar o tarô a qualquer tempo, a qualquer momento, tendo ou não tendo conhecimento de todas essas coisas, mas cuidado com a credibilidade de algo que é dito a você. Muitas vezes você compreende aquela palavra como uma palavra eterna, quando, na verdade, o tarô, dependendo da jogada que se faça, dependendo do tempo que você contrata para fazer uma consulta, dependendo do nível de investigação que se faça a respeito de um determinado tema, o tarô está falando do panorama atual. O tarô está falando daquele ciclo que você vivencia naquele momento. Agora, imagine que você, eu e qualquer outra pessoa neste mundo, ao chegar à existência, ao nascer, já tem o que nós chamamos de gráficos kármicos e dármicos. O que são esses gráficos kármicos e dármicos? São gráficos, como gráficos de Excel, gráficos de barras, que mostram mês a mês, ao longo da sua vida inteira, no tempo que você quiser, no período que você escolher, preferencialmente que você veja o que há pela frente nos próximos 2 anos, mas você pode ver o que há pela frente nos próximos 4, 10, 20, 30, 50, 100 anos, dependendo do seu tempo de vida na Terra. Esses gráficos kármicos revelam quais são as chances que você tem nos 14 setores centrais da sua vida, de sucesso ou de derrota, naquele tempo, naquele momento, porque a vida é cíclica.
Ninguém pode dizer, você terá uma vida feliz no amor. Mas as pessoas podem dizer, em determinados ciclos da sua vida, em determinados anos, em determinados meses, o seu potencial de felicidade no amor será imenso. Porque os gráficos kármicos e dármicos mostram isso com muita clareza. E esses gráficos kármicos e dármicos, eles não são obtidos em uma jogada de tarô. Perceba a importância do aprofundamento, perceba a importância de mergulhar a fundo na sua questão existencial. Uma consulta de tarô pura e simples, ela deve ser usada para que você possa tomar decisões mais coerentes com a sua realidade naquele momento que você está vivenciando. Sim, pronunciar o futuro. Sim, falar a respeito do passado. Sim, dar panoramas emocionais, mentais, materiais, existenciais para aquele momento da sua vida ou para os próximos meses. Agora, é muito importante que você tenha a percepção muito clara de que a maior empresa da sua vida é você. O maior empreendimento da sua vida não é aquele negócio, não é o seu emprego, não é aquele casamento, é você. É você entender quem você é, o que você veio fazer, o que você não deve fazer e qual é o seu range de escolhas. A partir desse entendimento, você terá condições de transformar as suas experiências esotéricas, espirituais, religiosas, em experiências mais construtivas, mais edificantes, mais proveitosas para a sua vida. Por exemplo, vamos usar aqui essa questão dos gráficos kármicos que eu citei há pouco. É possível... Eu vou fazer vou usar um termo de comparação aqui, só para ficar mais fácil, para que didaticamente possa ficar mais claro. Imagine que a sua vida seja dividida em 14 grandes poços de recursos, poços de água. Nossa vida se baseia em recursos. Você deve concordar comigo. Você precisa de recursos para que o seu corpo subsista. Você precisa de recursos para manter a sua mente em equilíbrio. Você precisa de recursos para manter as suas finanças em equilíbrio, o seu casamento em equilíbrio, as suas questões materiais em equilíbrio, os seus negócios em equilíbrio. Sem recurso, qualquer coisa morre. Sem água, uma planta morre. Dependendo da planta, morre mais rápido ou morre mais lentamente. Mas sem recurso na vida, você não avança, você não progride. Diante desta realidade inquestionável, porque é óbvia, o Senhor da vida, Deus, o Espírito Infinito da inteligência universal, chame como quiser, esse ser inteligente que rege todas as coisas, ao fazer o seu contrato reencarnatório, ao estabelecer com você um diálogo antes de você nascer e determinar um contrato reencarnatório que possa fazer a regência geral da sua vida, ele coloca nas suas mãos uma coisa muito poderosa chamada livre-arbítrio. O destino não está pronto. Você tem o direito de escolher o que fazer, para que rumo seguir, como se comportar e como reagir diante de qualquer coisa que aconteça na sua vida. Agora, existem determinados marcos que já estão cravados no seu destino por uma questão de ordem. Nessa questão caótica que parece ser a vida, tudo funciona. Tudo se ergue a partir de uma ordem. Todos os contratos reencarnatórios de todas as pessoas do mundo estabelecem uma ordem nesse aparente caos.
Então, quando você cria o seu contrato reencarnatório, ele fala da sua missão, ele fala de qual é o seu destino apropriado, ele fala de quais são suas profissões mais adequadas, ele fala de quais são suas escolhas mais auspiciosas, ele fala daquilo que você deve evitar para que o mal não te toque, ele fala de quais são os momentos de maior ou menor risco na sua vida, mas um dos elementos do contrato reencarnatório são os gráficos kármicos e dármicos, que te dá ou te dão uma visão de quais são os recursos que você tem em cada um desses 14 poços de água da sua vida. Então imagine que você, para viver, precise de recursos. Para subsistir, você precisa de recursos, correto? Muito bem. Que recursos são esses? Facilitadores que você encontra ao longo da vida para realizar os seus sonhos, para erguer os seus projetos. Então a vida, ela é dividida em 14 grandes poços principais de recursos. Vamos usar aqui o exemplo análogo de você tem 14 poços de água na sua existência. O poço de água do amor, o poço de água das viagens, o poço de água dos jogos, das finanças, da saúde, das cirurgias, do casamento, dos filhos, dos imóveis, das mudanças geográficas, da profissão, dos negócios, das sociedades, dos estudos. Você tem 14 grandes poços de água na sua. Todos nós temos. A decodificação do seu contrato reencarnatório, ou especificamente, se você não quiser fazer a decodificação do contrato reencarnatório, se você quiser apenas levantar as informações disponíveis nos seus gráficos kármicos e dármicos, você verá quanto de recurso você tem naquele ou em qualquer outro momento da sua vida em cada um desses 14 grandes poços de água. Nós estamos aqui, obviamente, falando, os gráficos são kármicos e dármicos. Quando você olha para os recursos, você está falando do Dharma, daquilo que é seu por direito divino, daquilo que é crédito na conta corrente da vida. Quais são os recursos que você tem em cada um desses poços de água? Qual a quantidade de água você tem no seu poço do amor, dos jogos, das viagens, das finanças, da saúde, das cirurgias, do casamento, dos filhos, dos imóveis, das mudanças geográficas, da profissão, dos negócios, da sociedade, dos estudos? Os gráficos kármicos permitem que você identifique a quantidade de recurso que você tem, que nunca é a mesma, nunca é igual, é cíclico, porque a nossa vida é cíclica ao longo do caminho, ao longo da trajetória, ao longo da sua existência. Então, hoje, nesse momento, a sua vida amorosa, qual é a quantidade de recursos, quanto de água você tem para manter a sua vida amorosa saudável? Os seus gráficos kármicos e dármicos mostram isso. Só que não são apenas gráficos dármicos, são também kármicos, então em cada um desses gráficos você também identifica qual é o risco de contaminação daquela água e qual é o volume de esforço que você precisa fazer para garantir que aquele poço específico da sua vida mantenha a integridade. Então eu estou diante, por exemplo, de um gráfico kármico e eu selecionei aqui o setor amoroso de uma pessoa e estou visualizando que neste mês de novembro, por exemplo, existe 45% de água neste poço. A subsistência depende de 15% de qualquer coisa. Qualquer poço que você tenha mais do que 15% é suficiente para você viver uma vida com dignidade naquele setor específico. Porém, existe um risco de 32% de contaminação nesse poço. Embora um poço com 45% de água
com um risco de 32% de contaminação, possa ser plenamente administrável, nós estamos diante de uma pessoa que no mês de novembro terá sim que empreender alguns esforços para garantir a integridade do campo amoroso. Mas essa mesma pessoa, no setor financeiro, ela se encontra no mês de novembro com 64% de recursos. Ou seja, o que é isso? Dentro de tudo aquilo que ela tem direito em termos financeiros, direito divino em termos financeiros, ela tem 64% disponível nesse momento na vida dela. Dentro do potencial disponível, 64% está à disposição dela nesse momento. O grau de risco de contaminação é de apenas 2%. Ou seja, nós estamos diante de uma pessoa que no setor amoroso vai precisar fazer um pouco mais de força para manter a estabilidade e a integridade da vida amorosa, mas uma pessoa que no setor financeiro ela não precisa fazer muita força, as coisas vão fluir, as coisas vão dar certo. Via de regra, quando a gente encontra alguém que tem muito recurso e pouca chance de contaminação, nós estamos falando, pouca chance de comprometimento, nós estamos falando de alguém que faz o que tem vontade de fazer naquele determinado setor. Não é influenciado por nenhum entrave do destino naquele momento, mas essa mesma pessoa que agora em novembro de 2017 tem uma vida financeira muito auspiciosa, viverá um determinado ciclo em 2021 que implicará em 0% de recurso financeiro e 45% de risco de contaminação daquele poço. Ou seja, é alguém que será controlado pelo destino, é alguém que lá daqui a alguns anos não terá, durante um período de 6 a 7 meses, nenhuma capacidade de interferir no destino. Ou seja, deverá se preparar para o que vier. E aí, nesse momento, é que você faz uma jogada de tarô para entender os detalhes, o que é que virá. Ou então você recorre, por exemplo, à cabala da pessoa para identificar naquele momento qual é o arcano regente da vida dela e o que ele vai impactar na vida dela. E qual será o arcano pessoal abaixo desse arcano regente, o arcano social ou as influências externas abaixo desse regente e o arcano de destino, o que vai acontecer no final daquele ciclo. Então entenda, meu querido, minha querida, o tarô é um complemento. O tarô não é o recurso central quando nós estamos falando de uma questão existencial. O tarô é o recurso central quando você quer tirar uma dúvida simples, se ele me ama ou não ama. É com ele que eu vou me casar ou não? Se a sua vida, dentro daquilo que a sua vida estiver regida pelo destino, o tarô é um excelente instrumento e ferramenta para dar respostas objetivas. Agora, a partir do momento que as questões ganham mais complexidade, você precisa fazer exames mais detalhados, seja com o próprio tarô, seja com o tarô da Cabala, que é um tarô mais exato nas respostas que dá, seja na investigação cabalística daquela existência. Alguém, por exemplo, se consultou comigo ao longo dessa semana, perguntando se seria um momento, ela quer muito fazer uma cirurgia plástica e perguntou se seria um momento adequado fazer isso agora no mês de janeiro. Só que no mês de janeiro ela não tem no campo das cirurgias nenhum recurso dármico disponível e tem um risco de 40% de que tudo dê errado. Para que ela vai fazer isso em janeiro? Não é adequado, não é auspicioso, não é positivo que ela faça isso nesse momento. Mas, se ela aguardar, por exemplo, até o mês de outubro de 2018, ela terá objetivamente uma maior possibilidade de sucesso com baixíssimo risco nessa cirurgia. Note, o tarô não pode prenunciar
nenhum tipo de informação relacionada à saúde, à justiça. Esses gráficos dármicos e kármicos não vêm do tarô. Esses gráficos kármicos e dármicos vêm do seu contrato reencarnatório. Vêm daquilo que já está definido. Note que o seu contrato reencarnatório, ele não te diz, olha, no dia 23 de setembro de 2028 você vai conhecer o grande amor da sua vida. Não é isso. O contrato reencarnatório apenas dá a regência central para que você possa exercer o seu livre-arbítrio. É como se a decodificação do seu contrato reencarnatório te permitisse entrar em uma grande aeronave e, de uma altitude de cruzeiro, olhar para baixo e enxergar todo o campo onde você viverá a sua vida. E aí, de repente, você tem uma dúvida sobre uma determinada área. Me parece que ali tem um riacho, me parece que ali tem abundância, me parece que ali tem prosperidade. E aí um pequeno drone se solta da sua cabala, um pequeno drone chamado tarô, e vai até lá, o específico daquilo que você quer saber, e clareia a situação. Tarô e cabala se complementam. Tarô jamais deve ser utilizado como o único recurso. É por isso que eu faço questão de, em todas as minhas consultas, amplificar, inclusive para a radiestesia, toda e qualquer avaliação. Não importa. Não importa se você entrar lá no meu site e fizer uma pergunta gratuita, ou se você marcar comigo 4, 5 horas de consulta por telefone ou consulta por chat, não importa. A metodologia que eu utilizo é sempre a mesma, com o mesmo grau de profundidade. Não é a diferença de preço que coloca a diferença na qualidade do serviço. A qualidade é a mesma. Aquilo que eu me proponho a fazer, eu faço com absoluta técnica e absoluto rigor dentro de todos os preceitos daquele determinado método. E eu utilizo tarô, cabala e radiestesia em todas as minhas consultas. Não há uma única resposta que eu dê baseado apenas na intuição, baseado apenas na mediunidade, baseado apenas na sensibilidade ou na sensitividade. Embora existam, todas as respostas precisam ser matemáticas, precisam ser certeiras, precisam ser absolutamente fiáveis ou confiáveis, porque nós estamos lidando com vidas. E uma decisão que você induz uma pessoa a tomar, baseado apenas na sua intuição, é um risco altíssimo. Tem pessoas que têm uma intuição maior, outras que têm uma intuição menor, mas como a intuição sempre é passível do estado emocional de quem quer que seja, é muito importante que nós tenhamos a responsabilidade de, ao atender pessoas de maneira profissional, nós saibamos e entendamos que as respostas que nós iremos entregar a essas pessoas, a visão panorâmica que nós iremos entregar a essas pessoas, tem que ter o mínimo risco possível de não assertividade. Como é que a gente faz isso? Através de utilização de técnicas conjuntas que conversem entre si e que possam proporcionar ao outro a visão clara daquilo que ele tem pela frente, do manancial de possibilidades que ele tem pela frente. Porque lembre-se, o destino não está pronto. Se alguém te disser, olha, é o seguinte, você vai ficar grávida daqui 3 meses, não há nada que você possa fazer sobre isso. Mentira! Isso não existe. Existem determinados acontecimentos na sua vida que objetivamente já estão determinados, já estão traçados, já estão marcados no seu destino como acontecimentos necessários à sua evolução espiritual. Independente de serem bons ou ruins, são acontecimentos, não são todos, não são sempre, mas são acontecimentos que estão ali, 4, 5, 6 acontecimentos centrais na sua vida que estão ali, já determinados e que vão acontecer em maior ou menor intensidade. Mas até esses dependem do seu comportamento.
né? Nós temos um caso famosíssimo na história espírita, de uma história contada por Chico Xavier, que é uma história comprida, eu não vou reproduzi-la na íntegra aqui, mas resumidamente, um homem veio ao mundo para perder um braço. Ele veio ao mundo e isso estava cravado no seu contrato reencarnatório. Por moer o braço de um escravo, quando você era o senhor do engenho, naquela existência, nessa vida você vai ficar sem o seu braço. Você vai ao mundo e vai perder o braço. Ok, tudo foi acordado, tudo foi combinado. Ele preferiu dessa forma, ao invés de pagar essa dívida em 5, 6 vidas, 5, 6 prestações de sofrimento, ele decidiu, vou de uma vez só, já perco o braço, já resolvo isso e parto para a próxima etapa da minha evolução, já que a vida não cessa. Muito bem, ele veio ao mundo com esse propósito já demarcado no seu contrato reencarnatório. Só que chegou ao mundo e se tornou uma pessoa boa, justa, amorosa, correta, digna, honesta, sempre fez o que é bom, o que é justo, sempre buscou ser gentil com as pessoas, sempre buscou alcançar as expectativas das outras pessoas, olhava mais para o bem do outro do que para si mesmo. Um determinado momento da vida, lá por volta dos seus 50 anos de idade, ele que trabalhava numa gráfica, no dia fatídico reservado para perder o braço, moído em uma prensa, ele apenas perdeu o dedo polegar. Apenas o dedo foi moído. Muito triste, porque quando nós chegamos ao mundo, nós não nos lembramos dos acordos e contratos que nós fizemos antes de vir aqui. Acordos e contratos positivos, diga-se de passagem, porque não são adequados os acordos e contratos negativos. Mas nós não nos lembramos. E, obviamente, quando ele perdeu o dedo, ele ficou muito triste. Muita gente ao redor dele se perguntou, poxa, uma pessoa tão boa, sempre fez o bem, por que Deus fez isso com ele? Porque existe uma lógica e uma justificativa plausível em todas as coisas que nos acontecem. Da mesma maneira que existe a possibilidade de modificarmos tudo aquilo que está diante de nós, seja de ruim ou de bom. O fato é que uma semana depois, esse mesmo homem esteve em uma reunião espírita, onde o mentor espiritual se manifestou e o felicitou, parabéns por ter perdido apenas um dedo, porque quando você era o senhor de engenho, você fez com que o escravo perdesse o braço inteiro e nesta circunstância você também perderia o braço. Mas graças ao seu amor, graças à sua capacidade de fazer o bem, graças às sementes positivas que você plantou ao longo do seu caminho, o Senhor da vida modificou o seu contrato. E foi necessário apenas que você perdesse um dedo. A dívida está paga. Sorria e se sinta gratificado por essa oportunidade que você recebeu como fruto dos seus atos. Entende, meu querido, minha querida, como você pode modificar o seu destino? Agora, quando a gente observa o gráfico kármico desta pessoa, por exemplo, nós vemos um homem que, no setor da saúde, especificamente, no mês em que essa ocorrência se deu, ele tinha poucos recursos, ele tinha cerca de 9% de recursos disponíveis no setor da saúde e uma negatividade de 42% de risco de contaminação. Ou seja, ele lutou ao longo da vida, ele fez como as formigas, ele se preparou para o inverno de dor que chegaria e conseguiu com isso amortecer a dor que vivenciou naquele momento. Note, os gráficos kármicos não apontam, nesse dia, nesse mês ele vai sofrer uma amputação. Não, mas apontam que quem rege a vida dele naquele momento é a mão do destino. Isso por si só não diz muita coisa se você não olha para o seu contrato reencarnatório e entende quais são as especificações daquilo que pode te acontecer. Se você não aprender a sua lição kármica, se você não quitar as suas dívidas kármicas, se você não combater as suas tendências ocultas. Via de regra, quem vive uma vida entregue à própria sorte, ou à sorte dos acontecimentos,
Ou seja, quem deixa a vida fluir sem fazer qualquer tipo de esforço para se melhorar está amplamente sujeito àquilo que os gráficos kármicos apontam, aquilo que o seu contrato reencarnatório aponta. E aí, como a maioria de nós está nessa condição, é muito importante que nós nos conscientizemos que a nossa cabala, os nossos gráficos kármicos, a nossa situação reencarnacionista nesse mundo, ela não está entregue à própria sorte. Existe uma diretriz que coordena, controla e divide as questões que nós temos que vivenciar ao longo da experiência terrena que nós vamos viver. Existe uma ordem por trás deste caos. O maior e melhor presente que um pai pode dar a um filho, que um padrinho pode dar a um afilhado, é a decodificação do seu contrato reencarnatório, seguida de muita conversa. Porque muitas vezes as pessoas leem o seu contrato reencarnatório, entendem o seu contrato reencarnatório e uma semana depois simplesmente voltam às rotinas anteriores e se esquecem completamente que aquela energia descrita no contrato reencarnatório continua plena, ativa. Ela não está ativa só no momento que você a lê, ela não está ativa só no momento que você tem acesso à informação, aquilo rege a sua vida. Aquilo está presente em cada um dos momentos importantes ou não da sua existência. É sob aquele tipo de influência que você está vivenciando a sua vida, e cada um de nós é uma individualidade com uma história reencarnatória diferente e, consequentemente, com uma situação panorâmica geral de vida muito particular. É por isso que pessoalmente eu sou muito contra essas questões de generalismos, né? Se você tem duas pessoas, por exemplo, uma pessoa que não tem gráficos kármicos na sua maioria negativos e sim positivos, e outra que tem muito mais negatividades, vamos resumir de outra forma. Você pega uma pessoa que tem 40% da vida que vive é uma vida kármica, ou seja, ela veio para pagar o preço. Você pega uma outra pessoa que, além de não ter nenhum tipo de preço a ser pago, ainda tem 15% de dharma a receber. Você coloca essas duas pessoas, uma do lado da outra, em uma palestra motivacional. Quem você acha de fato que vai se aproveitar melhor daqueles conceitos e ensinamentos? Quem você acha de fato que terá forças para sozinho fazer as mudanças comportamentais e mentais sugeridas ali por um palestrante top? Obviamente a pessoa que tem menos carga, a pessoa que tem menos peso. É por isso que aquele palestrante seria mais feliz se ele soubesse qual é a condição particular daquela pessoa específica. É por isso que dificilmente eu me coloco na posição de ministrar palestras, porque falar em público para mim não é o problema. O problema é o público. O problema é quem está aqui, quem são essas pessoas, eu não conheço. Eu não olhei para o mapa reencarnatório de cada um deles, eu não decodifiquei o contrato reencarnatório de cada um deles, então a minha fala será genérica. Eu poderei estar utilizando as palavras erradas e aplicando as informações inadequadas, uma vez que a multiplicidade de vidas que tem ali não me permite identificar de maneira pormenorizada e particularizada quem são cada uma daquelas pessoas. A maioria das palestras que eu faço, sobretudo em Espanha, em Portugal, são palestras para grupos pequenos, para pessoas que eu já tive a oportunidade de adentrar pela sua situação reencarnacionista, para que, dentro do cabedal de conhecimento que a gente utiliza nessas palestras, a gente passe a proferir as palavras que vão causar o impacto particular naquelas 8, 9, 10 vidas que ali estão presentes. Então é muito importante que você compreenda que o mais importante, o mais necessário, o mais auspicioso e o mais proveitoso movimento que você fará na sua vida não se baseia em uma consulta de tarô pura e simplesmente.
Consultas de tarô devem ser feitas com alguma regularidade todas as vezes em que você precisa tomar uma decisão importante e não tem a segurança de saber qual será o melhor caminho. Mas a consulta de tarô é um complemento. A consulta de tarô é um coadjuvante. O documento mais importante a que você deveria ter acesso na sua vida é a decodificação do seu contrato reencarnatório. E note, é um documento único, válido para toda a existência. Ele, por si só, já trata todas as mudanças de ciclo da sua vida e ele é um documento válido para toda a sua existência. Algumas pessoas insistem em tomar decisões baseadas ao acaso. Por exemplo, você faz uma consulta de tarô, você não conhece absolutamente nada a respeito do seu papel nesse mundo. E aí você faz uma consulta de tarô e faz uma pergunta simples. Gosto do fulano. Vamos ficar juntos? E aí o tarólogo do outro lado, numa consulta de 5 minutos, num dos sistemas online disponíveis, bons sistemas inclusive, a falha aí é quando o consulente compra 3 minutos para fazer uma consulta importantíssima. Ou seja, o tarólogo ali pressionado pelo tempo te diz, sim, vocês vão ficar juntos. Mas e o desdobramento disso? Quem é essa pessoa? Qual é a natureza da relação amorosa entre vocês? Vocês são opostos? Vocês são códigos que vibram? Vocês são códigos que se atraem? Vocês são códigos neutros? Qual é a natureza amorosa dessa relação? Qual é o percentual de compatibilidade entre vocês? Quais são os karmas de vocês? Os karmas de vocês são compatíveis? Vocês darão conta de manter a sustentação desse relacionamento? Ou os karmas são incompatíveis, de modo que, para ele pagar os karmas dele, ele estará agindo de maneira inadequada com você e com os seus karmas? Isso é impossível de analisar em uma consulta a toque de caixa, em uma consulta baseada em uma pergunta, em uma consulta baseada em 5 minutos de tempo para fazer todo esse tipo de análise. Isso não existe. E aí o tarô até diz, sim, vocês vão ficar juntos, mas e se o tarô estiver dizendo de algo que vai acontecer daqui 1 ano e que vai durar 1 semana? O tarô não mentiu. Vocês realmente ficaram juntos. Só que ele não disse quando, ele não disse em que circunstâncias, ele não disse quais são os pormenores daquela circunstância e nem as chances, porque nem tudo está pronto, o destino não está pronto, não está entregue já de maneira irrefutável. Você tem o poder de fazer a interferência no destino na maioria das coisas que são prenunciadas. Então, cuidado. Não se submeta a uma experiência superficial de consulta aos oráculos. Se for só por curiosidade, aniquile essa vontade da sua vida. Continue vivendo sem isso. Você não precisa disso. Agora, se você quer fazer uma avaliação profunda, pessoal, consubstancial, séria e efetivamente valorosa para que você realmente tome decisões importantes ao longo da jornada, se você tem uma empresa e quer fazer as escolhas mais adequadas, se você tem uma organização e deseja saber quais são as pessoas que contribuem para o sucesso dessa organização e quais as pessoas que não contribuem ou que contribuem mais ou menos para o sucesso dessa organização, se você tem um plano de vida, se você quer vivenciar uma relação amorosa de longo prazo, se você quer construir uma vida financeira segura e estável ao longo da influência arcânica que você está vivendo, se você, enfim, deseja recorrer ao auxílio da espiritualidade esotérica, das energias espirituais esotéricas, para erguer coisas realmente consubstanciais na sua vida, e se você está disposto a ouvir e a se modificar, aí sim, mergulhe fundo, utilize, faça uso das artes esotéricas, sobretudo as sérias, sobretudo aquelas que advêm de profissionais sérios, porque aí sim você terá o auxílio que você necessita para fazer as melhores escolhas e agir de maneira coerente e consistente com o seu contrato reencarnatório.
Pense nisso, tenha uma espetacular semana e se você precisar de mim, acesse www.tonitarologo.com.br. Um grande beijo no seu coração, muita paz e muita prosperidade.